Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Meus queridos, eu quero em poucos minutos ler com vocês um texto da palavra de Deus que está no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo de número 11. Glória a Deus. Bom é estarmos, meus irmãos, na presença do nosso Deus, na casa do Senhor. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que quando vos ajuntar, uns têm salmos, outros têm cânticos espirituais. Vamos ler a palavra. Apocalipse 20, versículo 11. Então vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pula comigo para o capítulo 22, versículo 15. 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Meus queridos, eu não quero ser cansativo aos irmãos, mas haverá o juízo final, e o juízo final vai ser para quem? Segundo a Bíblia Sagrada, o texto que nós lemos, o juízo final não será para os salvos, não será para a igreja. O juízo final não será para aqueles que subir no arrebatamento da igreja. Então, para quem será o juízo final? Será para aqueles cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro. Porque o texto que lemos
nós iremos perceber que vai dizer que abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Além do livro da vida, que é o registro, o cartório celestial, todo aquele que se arrepende e recebe Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, e é batizado nas águas, o seu nome é escrito no livro da vida. É como que se fosse o cartório celestial, o registro de nascimento. Deus abençoe, irmã Vera. O registro de nascimento. Só que além do livro da vida, existe os livros. Se eu fosse aqui falar de cada livro desse, talvez nós ficaríamos uns 3 dias falando sobre esses livros, mas eu quero falar de apenas um livro que está aqui, que é o livro das obras, porque o texto vai dizer que os mortos foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros. Porque Jesus, ele é um juiz justo, que julga com justiça. Só que não é muito interessante nós nos aprofundarmos nesse livro das obras, porque nós não iremos passar por esse julgamento. A igreja não será julgada nesse dia, pelo contrário, a igreja estará com Cristo, que é o juiz por excelência, julgando os ímpios. A igreja arrebatada, redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro, estará nesse grande tribunal, julgando juntamente com Cristo. Mas acontecerá o juízo final, e João vai dizer que ele viu um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, da presença dele fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para ele, mostrando a grandeza, o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus está assentado em um alto e sublime trono, com miríades e miríades de anjos, anjos ao redor, anjos em cima, anjos embaixo, anjos por toda parte, e o globo da terra sendo o descanso dos seus pés. Fugiu a terra. Por quê? A grandeza do nosso Deus. Pastor, me responde uma pergunta: quando se dará o juízo final? O juízo final se dará depois do milênio, depois dos 1000 anos, mas isso fica para um outro dia. O que eu quero enfatizar aqui nessa noite é que o juízo final acontecerá. E por que pregar sobre o juízo final para nós que somos salvos? Na verdade, esse texto aqui é um texto evangelístico, que deve ser pregado numa cruzada evangelística, que deve ser pregado num culto ao ar livre, que fala sobre o julgamento de Deus. Mas o mesmo João, ele vai dizer no Apocalipse, no capítulo 3, no capítulo 2, versículo 10, que aquele que perseverar até o fim, alcançará a coroa da vida.
para que nós não venhamos passar por este tribunal, requer da igreja a perseverança, perseverar até o final, para que a igreja não esteja nesse dia no lugar de réu. É necessário perseverarmos até o final. Eu disse aqui uma certa feita que não é como começa, mas sim como nós iremos terminar. E haja visto que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que nunca. O arrebatamento da igreja, o rapto da igreja está mais próximo do que nunca, irmãos. Jesus virá a qualquer momento. Os irmãos que estão acompanhando as redes sociais têm visto o cumprimento da promessa de Deus. Não sei se vocês estão acompanhando o caso de Los Angeles, todos estão. A apresentadora aqui, eu digo que ela blasfemou de Deus naquele globo de ouro, menosprezando a grandeza de Deus. 2 dias depois, ou 3, Los Angeles pegou fogo. Ah, pastor, o que é isso? E eu ouvi um cidadão dizer: ah, mas isso é mentira, porque Deus então não tem controle emocional. As pessoas falam mal dele e ele fica nervosinho e quer queimar tudo. Eu vi alguém falar sobre isso. Só que Deus, Ele está alienado à sua palavra. Tudo o que acontece de julgamento sobre a terra é porque está escrito na palavra. Deus, Ele é preso, alienado à sua palavra, e Ele diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isto ele colherá. A pior coisa é zombar de Deus, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, pois o julgamento vem, e está vindo o julgamento. Estamos vendo nos nossos olhos o trabalhar de Deus, nação contra nação, reino contra reino, pestes, fome, guerras, terremotos, o julgamento de Deus vindo sobre aqueles que blasfemam dele. Estamos presenciando isso nos nossos dias. Isso significa que Jesus está próximo, que o arrebatamento da igreja está próximo. E quando a trombeta soar, a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Queridos e amados irmãos, é um despertar para nós, é tempo de buscarmos a Deus, e é em Apocalipse que vai dizer: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça mais ainda. Quem é injusto, seja injusto mais ainda. Há um despertar, há um chamado para a igreja a buscar o Senhor, porque Ele vem, e para que nós não venhamos enfrentar o juízo final, nós temos que subirmos no arrebatamento. Mas o juízo final, ele é verdadeiro, e João vai falar que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras, e o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, o além, entregou os mortos que nele havia. Percebe, irmãos, as pessoas que morreram em alto mar, as pessoas que foram trucidadas pelos tubarões, o mar vai ter que dar conta daquele corpo. Aqueles que foram mortos na fornalha, na fogueira, o fogo terá que dar conta daqueles mortos.
aqueles que foram mortos, que ninguém nunca achou o corpo daquela pessoa, como é o caso da Elisa Samúdio, que ninguém sabe onde está aquele corpo, mas naquele grande dia, vai ter que dar conta daquele corpo, aquele corpo vai aparecer para o juízo final. E João diz que ele viu grandes e pequenos, que estavam diante do trono branco, ou seja, grandes e pequenos aqui, eu tenho duas interpretações. As pessoas mais altas e as pessoas mais baixas, é uma possível interpretação, mas os grandes e pequenos que estavam diante do trono branco, tem uma segunda interpretação, que é aqueles que pensavam que eram os poderosos, os ricaços, os grandes, os magnatas, aqueles que tinham poder em sua mão, que achavam que o seu dinheiro podia comprar tudo. Esses são os grandes que irão aparecer diante do trono branco. Os pequenos são aqueles que eram tão humildes, mas tão pobres, que nem mesmo a sua pobreza os levou a entregar o coração para Cristo. Também estará diante do tribunal de Cristo, diante do trono branco. Aquele homem que passou e bateu na porta de um rico e pediu um prato de comida: me dá um prato de comida porque eu estou com fome. A mulher, na sua arrogância, o rico na sua arrogância, disse: vai trabalhar, seu vagabundo, aqui não tem comida para você não. Naquele grande dia terá que comparecer diante do grande juiz, diante do grande trono branco. Aleluia. Grandes e pequenos estarão diante do trono branco para ser julgado. Queridos, nós não somos nada, somos apenas pó, e a palavra pó significa quase nada. Olha só, somos quase nada. Nós só somos alguma coisa é porque o Espírito Santo habita em nós, e nós fomos remidos, lavados, transformados, comprados, purificados pelo Senhor. Nós só valemos algo porque Cristo Jesus nos comprou. Não somos nada. Ninguém é melhor do que ninguém. Por quê? Porque naquele grande dia, se nós não vigiarmos, se nós não perseverarmos, estarão diante do trono branco para ser julgados de acordo com as obras que estão escritas no livro. Existe um livro das obras. Tudo que nós fazemos de bom ou de mal está naquele livro. Tudo que nós executamos aqui na terra está escrito naquele livro. Nada fica no esquecimento. Nenhum ato, nenhuma obra, nenhum mover, nenhum acontecimento passa desapercebido naquele livro, igreja. Glória a Deus, aleluia. Naquele grande dia estarão diante do trono branco. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por que a segunda morte, pastor? A primeira morte é quando nós morremos de fato, é quando há a separação do espiritual e da matéria, é quando a nossa alma e o nosso espírito é tomado. Essa é a primeira morte. A segunda morte é chamada de morte eterna. Aliás, existem 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. Amém? Morte espiritual, morte física e morte eterna. Todos nós nascemos mortos espirituais, mas quando encontramos com Cristo, nós somos ressuscitados espiritualmente. A morte física é quando há separação da alma e do corpo. A terceira morte é a morte eterna. Observe que esta segunda morte, que a Bíblia diz, o inferno e a morte foi lançado. Dá para você imaginar o inferno
e a morte, os dois sendo lançados no lago de fogo. Pastor, existe um lugar pior do que o inferno? Existe, é o lago de fogo, que é pior do que o inferno. Observe que o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno não foi criado para o homem. O homem vai para lá por curiosidade. O homem vai para lá por opção dele, mas não foi feito para o homem. Aliás, a morte não foi feito para o homem. A morte foi um acidente de percurso, porque o homem pecou. Mas o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, e foi feito para a morte. Só que alguns vão dizer assim: pastor, eu vou falar sobre isso. Pastor, quem está no inferno agora? Quem está no inferno lá, nesse exato momento, 8:55 da noite? Quem é que está no inferno? Existem duas interpretações. Uns vão dizer que quando você morre, você fica no pó da terra, dormindo, aguardando a ressurreição. É uma linha de pensamento. A outra linha de pensamento é que quando você morre, os justos vão para o paraíso e os ímpios vão para o inferno, no lugar de tormento, baseado em Lucas capítulo 16. Mas nesse exato momento o diabo não está no inferno. Não está no inferno. O inferno não é morada do diabo. Não é. Pastor, onde o diabo está? O diabo está nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 10. Porque o diabo só vai ir para o inferno no dia do julgamento, no dia em que a morte, o inferno e o diabo, aliás, ele nem vai para o inferno, ele já vai para o lago de fogo. Percebe? Que o diabo não mora no inferno. Nem os demônios, os demônios gostam do inferno. Eles fogem de lá, porque o inferno é uma prisão. Mas existe também uma outra prisão, que é o abismo, onde estão acorrentados alguns demônios, alguns anjos caídos. Isso fica para um outro dia. Mas Satanás foge do inferno, porque o destino final dele vai ser no lago de fogo. Então percebe que após o julgamento final, após as multidões sendo julgadas e condenadas, esse julgamento não é para absorver, esse julgamento é para condenar. E a igreja estará como sacerdotes santos, como reis, julgando as nações. Olha o privilégio da igreja. A igreja estará do lado de Cristo, julgando as nações. Aleluia! Talvez aquele vizinho que você evangelizou, talvez aquele homem que você pregou para ele, aquela mulher que você pregou e não aceitou, ela estará, se não se converter, naquele dia no juízo final. Aleluia! Eu posso ouvir um amém? Amém. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado onde? No lago de fogo, e ali permanecerão eternamente. Queridos irmãos, guarde esta palavra: quem não vai entrar no paraíso, quem não vai entrar na Nova Jerusalém, qualquer dia eu vou pregar sobre a Nova Jerusalém, qualquer dia eu vou falar sobre o milênio e sobre a Nova Jerusalém, que vai ser a morada dos crentes, vai ser a morada dos salvos, a cidade santa, que tem 12 portas, cobertas de ouro puro. Quem ficará de fora? Os cães, feiticeiros, adúlteros e homicidas, idólatras, esses ficarão de fora, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém, meus irmãos? O que é cão aqui? Cão é aquela pessoa que busca a Deus, serve a Deus e depois se afasta dos caminhos do Senhor, porque o cão vomita o seu próprio vômito e depois ele volta a comer. Esse é o cão, ficará de fora.
estejamos preparados, aleluia, porque a nossa morada é a nova Jerusalém. Estamos lutando para irmos para o céu. A nossa morada não é aqui, o nosso destino final é a nova Jerusalém, é do lado do nosso Deus, que está sentado em um alto e sublime trono. Quem vai para lá? Levante a mão nesta noite. Só quem vai morar na nova Jerusalém. Lá não haverá morte, não haverá choro, tristeza e nem angústia. Se põe de pé comigo. Glória a Deus, aleluia. Não foi o que João viu? Aleluia. A Ruth perguntou para mim esses dias: mas lá na Nova Jerusalém eu vou reconhecer o meu pai, minha mãe? Sabe que eu vou reconhecer os irmãos lá? Olha lá, o diácono Vera está aqui, olha lá, a irmã Vera está aqui. Sabe que eu vou reconhecer? Será? Não é uma pergunta interessante a ser feita, né? Quase que eu engasguei para responder essa pergunta, porque é uma pergunta que não é discutida entre os estudiosos, né? Mas na verdade, sabe o que a Bíblia diz? Que lá Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso significa que nós não teremos lembrança das coisas da terra. Quem já foi aqui num lugar muito bonito, num lugar muito lindo, um parque de diversão, alguma coisa do tipo, e você estava ali e você nem lembrava mais da sua casa? Puxa, passou a hora que eu nem vi, está tão gostoso esse lugar que eu nem lembro mais da minha casa. É a mesma coisa, nós estaremos tão felizes lá, tanta glória, que nós não lembraremos das coisas daqui da terra. Seremos como o nosso Senhor, assim como Ele é, nós também seremos. Aleluia, coisa boa é o crente dormir no Senhor e ser recebido nos braços do Deus eterno. Oremos nessa noite. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma noite, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que vieram da Tua igreja, dos Teus filhos. Continue abençoando, Senhor, a Tua igreja, dê força ao Teu povo, para prosseguir mais uma semana diante de Ti, Senhor. Segura a Tua igreja nas Tuas mãos, Pai. Deus, não deixe nenhum se perder, guarda, livra de todo mal, Senhor. Dê uma noite abençoada e uma semana abençoada. Os irmãos que não vieram hoje, aqueles que ficaram em casa, os nossos parentes, Senhor, alcança, trabalha, abençoa, faz uma grande obra. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe você.